Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a... Calma aí, rapidinho. Eu olho pra onde? Pra cá. Ah, tá. Bem pra cá. Eu tava olhando pra lá. Hoje eu tô aqui com a Rainy, das Dicas da Rainy. Hello! E a gente hoje vai falar sobre coisas que os alunos fazem que não deveriam fazer, ou coisas que os alunos pensam que acaba atrasando o inglês deles mais do que ajudando. A primeira dica é sobre focar demais na leitura, no aprendizado de leitura, quando você está querendo aprender inglês. Esse é um erro muito comum, porque na verdade existem 4 habilidades, né? A escrita, leitura, a fala e a compreensão. A escrita e a leitura são duas habilidades que andam juntas, né? Então quanto mais você lê, né, a tendência é desenvolver mais a escrita. Quanto mais você escuta, a tendência é se acostumar, se familiarizar com os sons, fonemas, com a questão fonológica, do ritmo da língua. Então quanto mais você escuta, o resultado é na fala. Você vai ter, né, um ganho de fluência maior. Então um erro comum é o aluno que quer ganhar fluência, ele quer aprender a falar frases, ele quer se comunicar, ele quer conversar com o nativo, e aí ele busca muitos livros e muitos exercícios escritos. E o resultado não é o que ele gostaria que fosse. Porque a leitura e a escrita não revertem pra fala e pro listening. Pode. São habilidades diferentes. São habilidades diferentes. Assim, a leitura pode ajudar muito sua fluência, sim. Mas quando você já tá num estágio de intermediário, avançado, quando você ainda não é fluente, quando você ainda não desenvolveu a sua fala, focar na leitura é um erro, tá? Então se você não é fluente, se você acha que você não é fluente ainda, dedique-se mais a vídeos, a música, né? Escute mais. Música, eu acho que assim, eu também. 90% do meu inglês falado eu aprendi por música. Eu ficava lá repetindo 1 milhão de vezes a mesma música até eu acertar a pronúncia. Então, se você quer ficar fluente, se você já sabe ler, se você já sabe se expressar escrito, você tem que focar nas outras áreas. Então, não tenha medo, gente. E às vezes a sua insegurança que você tem na sua vida pessoal, você acaba trazendo pro aprendizado da segunda língua. E seria legal fazer uma introspecção, conversar com você mesmo, né? Fazer meio que até uma lavagem cerebral pra se motivar mais, sim, né? Tipo, eu sou capaz. Se você não acreditar que você é capaz, realmente você vai chegar na hora e você não vai conseguir. Então primeiro você tem que acreditar que você é capaz. Porque você é capaz, a verdade, sim, toda é essa. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de aprender uma nova língua. Todo mundo. Não importa a sua idade também, tá? Existe um mito de que pessoas mais velhas não vão aprender e só criança aprende. Isso não é verdade, tá? Realmente as crianças têm mais plasticidade cerebral. Então para as crianças aprendem mais rápido. É mais fácil porque elas estão prontas para aprender, elas estão recebendo informação, né? Elas estão numa fase de aquisição. E o adulto já não, o adulto já passou por essa fase. Então, claro que o adulto tem que se esforçar um pouquinho mais. Mas o adulto tem muito mais maturidade, tem muito mais cabeça pra poder aprender uma nova língua. Então, e aí a gente vai pra próxima dica, que é justamente não se preocupe com um tempo que você tem que aprender. Ah, eu tenho que aprender a ficar fluente em 6 meses, tenho que ficar fluente em 1 ano. Não, cada um tem o seu tempo. E até como a gente tava falando sobre a leitura e a fala, algumas pessoas vão desenvolver mais a fala inicialmente, outras vão desenvolver melhor a leitura. Então cada um tem a ver com a personalidade, né? Exatamente. Se você é uma pessoa super comunicativa na sua vida, na sua língua materna, em português, ou qualquer que seja a sua língua materna, vai ser muito mais fácil você também ser uma pessoa comunicativa na segunda língua. Se você for tímido, você vai provavelmente trazer uma coisa sua que timidez. Eu acho engraçado, eu tenho uma amiga minha, a Nayara Ratacasa, ela também tem um canal. E ela é super comunicativa. Tropa da Nay. Tropa da Nay. E ela é super comunicativa em português, só que ela tá tentando aprender o inglês e ela disse que ela trava, porque ela tem tanta coisa pra falar ao mesmo tempo que quando ela vai falar o inglês, ela não tem ainda o vocabulário pra, desenvolver a fala dela. Porque o que acontece é que isso é uma certa... Isso é uma ansiedade que a gente tem ao aprender uma segunda língua, né? Porque no caso dela, ela trabalha com comunicação, ela é uma comunicadora, então ela fala com o público. Então é diferente, né? É um caso mais específico, é uma ansiedade de já conseguir se expressar como ela se expressa no português, também se expressar na segunda língua. Porque você vai aprender uma segunda língua e vai passar por todos os estágios, as etapas de aprendizagem. Você vai ter que aprender o beabá, a falar as coisas mais básicas, pra depois você
se expressar de fato. Uhum. O nível proficiente, a proficiência, ela requer tempo e dedicação. Você vai passar pelo iniciante, básico, intermediário. Por que muita gente não consegue atingir o nível proficiência? Porque não tem paciência. Não tem paciência. Elas desistem no meio do caminho. Geralmente, a pessoa fluente, ela se torna fluente porque ela não desistiu. Porque ela ficou mais tempo insistindo, porque ela se dedicou mais, ou ela teve uma exposição maior. E a pessoa que não é fluente, ela tem essa característica do medo, né, de desistir. Medo ou preguiça, né? Às vezes... Ou não precisar. Eu não preciso do inglês pra nada. Ou acha que não é capaz. Tem muita gente que acha que não é capaz. Gente, todo mundo é capaz de aprender uma língua. Você pode demorar mais, mas você é capaz. Tem muita gente que acha que não nasceu pra falar uma outra língua, né? Tem gente que fala isso. É bobagem, não, tem nada a ver. Não, você tem um cérebro? Tem. Então você pode desenvolver então isso. Mas é claro, a gente queria deixar bem claro uma coisa aqui também que é importante. Existe sim a inteligência linguística. E tem gente que tem inteligência linguística, realmente. Que tem facilidade. Vai aprender muito fácil. Então, assim... E você não pode pegar essas pessoas por referência. Não. Elas são a exceção, não são a regra. Então não fica pensando, mas meu amigo aprendeu em 6 meses. Mas a Júlia aprendeu em 1 ano. Não, cada um vai no seu tempo, mas uma hora você chega lá, tenha fé. Comentem aí embaixo se vocês quiserem mais vídeos com a Rainy, hein, gente? Gente, por favor, pelo amor de Deus, coloca alguma coisa boa. Por favor, tô implorando. O terceiro mito é de que você precisa morar fora um tempo pra ficar fluente. Gente... Estamos aqui com um exemplo maravilhoso, que é a Rainy, que nunca morou fora, mas é super fluente, tem um vocabulário às vezes melhor do que até dos americanos, né? A gente tava falando isso com o gringo. E, gente, não precisa. Eu, por exemplo, também, eu fiquei fluente antes de ir para os Estados Unidos. Tudo bem, eu passei 1 ano nos Estados Unidos, sim, mas isso melhorou muito meu speaking, principalmente. A fala melhorou demais lá. Mas... eu cheguei já fluente. Então dá sim pra você aprender tudo aqui no Brasil. Eu quando era criança já era fluente. Eu com 10 anos. E até vamos começar. Vamos nessa coisa daquela frase que eu falei, né? Tem uma frase que eu inventei, eu não sei se isso existe, eu não sei, gente, porque eu acho que é da minha cabeça, mas intertextualidade a gente não sabe, né? Se eu visse em algum lugar. Mas assim, na minha opinião, a imersão não tem localização. Essa é a frase que eu sempre falo. Você pode estar numa imersão, vivenciar o inglês ou uma outra língua, sem estar no país dessa língua. Porque eu, quando era criança, eu fui exposta ao inglês desde pequena, porque todos os meus brinquedos eram em inglês, todos os vídeos que eu assistia, os filmes da Disney, por exemplo, eu assisti tudo em inglês. Então eu tive uma exposição muito grande, o input foi muito grande pra minha idade. Então eu, com 10 anos, eu já era fluente. Porque eu sofria não, né? Que isso não é sofrimento nenhum. Não é. Eu não sofri não, tá, gente? Porque eu fiquei exposta durante esses anos todos ao inglês, né? Durante o meu entretenimento, o entretenimento que eu consumia era em inglês. Então eu sofri uma imersão no Brasil. E quando eu fui aprender, eu também fiz isso. Eu todos os dias eu assistia coisas em inglês, com legenda em inglês. Todos os dias eu cantava músicas em inglês até eu aprender a interesse, né? Interesse pela língua, né? Interesse pela aprendizagem. E você tem que achar as coisas que você gosta, que você já gosta, as séries, as músicas, os livros também que você gosta. E tem pra todo mundo, tem tudo, de todo tipo de entretenimento você vai achar em inglês. Em inglês. É a maior indústria de entretenimento do mundo, né? Dos Estados Unidos. O quarto mito é que existe um método ideal pra você aprender. Um método que é melhor do que os outros, um método que vai fazer você chegar na fluência super rápido, fluência em 6 meses, Isso, na verdade, isso é colocado na nossa cabeça porque pelo comércio, porque as pessoas querem vender cursos. Então elas querem vender o curso, então elas têm que falar que o curso delas é melhor. Mas assim, eu, por exemplo, que tenho uma escola, e lá na minha escola, a gente trabalha com técnicas diferentes. A gente não tem um método só. Né? Não é só a abordagem comunicativa, não é só o método não sei o que, não é só audiolingual, audiovisual, não sei o que lá. Não, o que a gente faz na minha escola é misturar técnicas pra gente poder atingir o máximo de pessoas, de diferentes formas de aprender, né? Principalmente trabalhando o campo visual e também a audição, a compreensão, né?
Com certeza. Pra poder aumentar as chances de você memorizar. Então é bom ver mais, por isso que filme você aprende muito também. Então, na verdade, misturar os métodos é o ideal. É o ideal. Né? O ideal é você primeiro descobrir que tipo de learner, que tipo de aprendiz você é. Se você é uma pessoa que memoriza melhor quando escuta, ou memoriza melhor quando escreve, ou tem gente que precisa escrever pra poder depois lembrar. Tem gente que não, que escutou uma vez já lembra. Eu, por exemplo, sou muito visual, muito de imagem. A maioria das pessoas, então, sabia? Nossa, Por exemplo, quando eu tô procurando alguma palavra no dicionário, essas coisas, eu sempre jogo no Google Imagens. É ótimo, é legal. Porque no Google Imagens você não precisa traduzir, porque tá lá a imagem do que é aquilo. Aí você começa a associar, né, o objeto de fato com o som, né, ou com aquela palavra direto, sem fazer o português. Isso. Gente, olha só, cada um defende uma coisa de um jeito, tá? Tem gente que é a favor do aprendizado bilíngue, tem gente que não é. Cada um teve sua experiência. A minha experiência foi aprender direto a segunda língua. Né? E não fazer uma ponte. Eu nunca usei o português como ponte. Você, pelo visto, também não tem esse hábito, né? Não. Eu sempre quis, assim, não traduzir demais. Apesar de que eu usava muito o Google Tradutor, por exemplo, pra quando eu tava conversando com alguém, eu tô ali digitando. Desesperada, né? Desesperada. Que é. Aí você coloca lá. E isso fazia também eu aprender bastante. Mas claro, tentar traduzir demais, você acaba não aprendendo, porque você fica na preguiça, sabe? Preso. Você eu acho que se torna. Eu tenho que olhar. Eu acho que se torna uma bengala na sua vida. E você acha que só vai entender o que a pessoa disse se você souber exatamente palavra por palavra. Ou se você souber. Aí você fica prestando tanta atenção em palavras, no que exatamente ela quis dizer, que você se perde. Você tá tentando entender a primeira frase, a pessoa já falou 15 frases. Aí você fica parado olhando pra cara da pessoa, tentando traduzir na sua cabeça. Assim, cada um defende uma coisa. Há outros profissionais super capacitados na internet que dão dicas de inglês que defendem o português. Eu não julgo ninguém, tá? Eu tenho as minhas crenças, as coisas que eu acho que funcionam, é minha opinião. E assim, na minha opinião, se você tiver uma exposição direto do campo visual com o que é de fato, né? Você já vai pular essa etapa do pensar em português pra depois tentar entender. Você vai mecanizar o seu pensamento. Por isso que essa coisa do Google Imagens é legal. É legal, sim. Né? Eu acho uma boa ideia. E também assistir séries com legenda em inglês, porque você vê pelo contexto, você não precisa entender tudo. Tem muita gente que fala, não, eu não assisto porque eu não entendo nada. Você não precisa entender tudo, você não precisa. E vai assimilando as palavras, mesmo que você não perceba, você vai assimilando. A gente tem que parar com essa mania de eu preciso, pra assistir essa série, preciso entender tudo. Faz um teste, pega um filme em português e assiste com uma pessoa e vai perguntando pra pessoa ao longo do filme qual é o nome daquele personagem, por que ele não sei o que lá. Você vai ver que a pessoa também não prestou atenção. Porque nós, na nossa vida normal, eu tô vendo um filme, o que acontece comigo durante o filme? Eu penso num problema que eu tive hoje de manhã, aí eu paro pra pensar em outras coisas que estão acontecendo na minha vida. Isso é normal. Todo mundo tem um momento de dispersão. Eu tava pensando nisso ontem mesmo, porque durante o filme, né? A gente tava vendo um filme, né? Aí eu me distraía, aí eu pensei, nossa, mas eu não me distraio só quando eu tô assistindo em inglês. Não. Eu perco as coisas que as pessoas estão falando mesmo em português, porque eu viajo na minha cabeça. Claro. Enfim, a gente tá conversando, às vezes tá passando outra coisa na cabeça. Sim. E quando é em inglês, aí você culpa que, meu Deus, o inglês é uma merda. Não entendo nada que ele fala. Mas não. E às vezes, gente, a enunciation, que é a forma como a pessoa produz também, existem pessoas que falam muito bem o português, como eu. Mentira, aquela pessoa. Seja humilde, né? Não, assim, exemplo nato. A Júlia, por exemplo, uma pessoa com uma habilidade incrível na fala. Olha. Mas assim, tem gente que tem dificuldade pra se expressar no português. E tem gente que tem dificuldade pra pronunciar bem as palavras. Fala com a boca fechada. Então, em inglês também, tá? Em inglês, eles não são alienígenas. Os nativos da língua inglesa são pessoas como a gente. Então, tem dificuldade pra falar. Fala com a boca fechada, fala com a boca aberta. Fala mais alto, fala baixinho. É pessoal, cada um vai ter o seu jeito também. Você não precisa ficar copiando os outros, querendo ser igual às outras pessoas, né? Você é você e o seu inglês vai ser seu. Vai ser o seu sotaque, né? Sim. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Rainy. E não esqueçam de seguir ela no Instagram,
e no YouTube, né? Que é tudo dicas da Reni. E a partir de agora eu também vou estar mais presente aqui no YouTube pra vocês, né? Por influência dessa pessoa maravilhosa, né? Minha auxiliar aqui. Ah, e não esquece também de olhar no canal dela, porque a gente fez um vídeo juntas lá sobre intercâmbio. Gente, vocês não podem perder esse vídeo sobre intercâmbio lá no meu canal, com essa pessoa que tem tudo pra dizer sobre o intercâmbio. Ela é a rainha do intercâmbio. Nossa. Eu gosto dela, que ela levanta a nossa autoestima, né? Uma pessoa não sou exagerada, eu gosto de coisas simples, menos é mais. Claro. Então é isso, gente. Beijinhos e tchau! Bye.